A FIFA apresentou oficialmente a lista de indicados ao prêmio que leva o nome de Ferenc Puskás, troféu que desde 2010 é entregue ao autor do gol mais bonito da temporada. Neste ano, nossa lista reúne 11 obras-primas únicas e brilhantes, lances de tirar o fôlego. Neste vídeo eu vou mostrar de forma simples e objetiva os gols mais impressionantes da temporada e no final deixarei meu top 3 pessoal. Alessandro Deiola. Em 18 de maio de 2025, pela 37ª rodada da Série A, o Cagliari recebeu o Venezia em casa. As duas equipes brigavam para escapar do rebaixamento e a importância da partida não poderia ser matida foi crucial. O Cagliari goleou o adversário por 3-0 e praticamente se garantiu na elite. Já o estreante Venezia, ao fim da temporada, acabou retornando para a Série B. Alejandro. O segundo da lista de indicados é o brasileiro Alejandro, conhecido pelos fãs do futebol russo como jogador em atividade do CSKA. Mas no verão de 2024, ele ainda defendia o Vitória do Brasil. Em 19 de agosto de 2024, seu time recebeu o Cruzeiro, um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. Apesar do status de azarão, o Vitória não se intimidou e aos 20 minutos abriu o placar. 4 minutos depois, aconteceu pura magia do futebol. Um jogador do Vitória lançou da direita para a área buscando Alejandro. O zagueiro do Cruzeiro, ao tentar interceptar o passe, levantou a bola como um balão dentro da área. Alejandro girou instantaneamente e, sem deixar a bola tocar o chão, acertou uma bicicleta fantástica em queda, mandando a bola em arco para o canto do goleiro do Cruzeiro. O goleiro do Cruzeiro só pôde abrir os braços. Simplesmente não havia o que fazer. Nesse gol, tudo é maravilhoso. A reação relâmpago de Alejandro, sua agilidade e coordenação. E, claro, o chute. Verdadeiramente um espetáculo e um gol mais do que merecedor da indicação. A bicicleta saiu de forma quase mágica. A partida terminou empatada, mas ao apito final ninguém falava do placar. Todos comentavam o nascimento de um verdadeiro gol de placa assinado por Alejandro. Aliás, agora ele tem a chance de se tornar o primeiro jogador em atividade da Premier League russa a receber o prêmio Ferenc Puskás, Pedro de la Vega. O terceiro indicado é o argentino Pedro de la Vega. Em 31 de julho de 2025, na primeira rodada da Leagues Cup, torneio disputado desde 2019 por equipes da MLS e do Campeonato Mexicano, se enfrentaram o Seattle Sounders americano e o Cruz Azul mexicano. E já na partida de estreia, o gol marcado por De La Vega se tornou o grande destaque e a propaganda viva de todo o torneio. Aos 76 minutos, o lateral direito do Seattle cruzou a bola para o lado oposto. De La Vega já esperava na ponta esquerda da área e, sem deixar a bola cair, acertou um chute de primeira numa trajetória incrível direto no canto oposto. O goleiro mexicano apenas acompanhou com os olhos impotente, vendo a bola bater na trave e morrer no fundo da rede. Em 9 de cada 10 situações, um jogador na posição de De La Vega tentaria dominar a bola ou cruzar para a área, mas o ponta do Seattle foi justamente o 10º que arriscou um chute improvável e entregou ao mundo um milagre do futebol. O jogo acabou sendo um passeio para o Seattle, que goleou o adversário por 7-0, algo que, claro, em nada diminui a beleza do gol marcado por De La Vega. Uma vitória tão convincente logo na estreia, ainda mais acompanhada de um gol tão absurdo, deu ao time um impulso vencedor que permitiu ao final conquistar o troféu da Leagues Cup pela primeira vez na história. Amr Nasser. Outro candidato ao prêmio Puskás é o egípcio Amr Nasser. Em 17 de abril de 2025, o Farco de Amr Nasser jogou fora de casa pela fase de grupos da Copa da capital do Egito contra o clube mais vitorioso do país, o Al Ahly do Cairo. Não confundam com o da Arábia. Claro que os donos da casa eram favoritos, mas inesperadamente, já aos 16 minutos, o Farco marcou 2 gols em apenas 2 minutos. E o segundo gol dos visitantes deixou em choque todos que o viram. O Farco conduzia uma jogada tranquila pelo lado direito, que terminou com um cruzamento comum para a marca do pênalti. Ali, Amr Nasser, de costas para o gol, se projetou no ar e, com uma bicicleta usando a perna mais distante, mandou a bola direto para o fundo da rede. O goleiro do Al Ahly até tentou reagir, mas o chute foi tão forte que ele não teve a menor chance. E se você achou que já tinha visto um gol assim, sim, ele lembra muito o lendário gol de Cristiano Ronaldo contra a Juventus. Só que este foi ainda mais acentuado e potente. Talvez naquele dia Cristiano tenha entrado no atacante egípcio e lhe dado inspiração para marcar um gol fantástico que para sempre entrará na história do futebol como o gol à la CR7. A partida terminou com vitória do Farco por 2-1, e o próprio Nasser, talvez justamente por causa da impressão inesquecível deixada por esse gol maravilhoso, acabou sendo contratado ao final da temporada por um dos gigantes do futebol egípcio, o Zamalek, Santiago Montiel. O outro indicado também é argentino. Santiago criou sua obra-prima no próprio campeonato argentino. Nas oitavas de final da Copa da Liga Argentina, em 11 de maio de 2025, Santiago e o Independiente jogava em casa contra um adversário menos tradicional, o Rivadavia.
A partida foi tensa e equilibrada. Os anfitriões tinham leve vantagem, mas quem chegou mais perto do gol foram os visitantes que acertaram a trave. Tudo parecia se encaminhar para um empate sem gols, até a genialidade de Montiel mudar tudo. Aos 57 minutos, um jogador do Independiente cobrou um escanteio pelo lado esquerdo. O defensor adversário ganhou a disputa aérea e afastou a bola para fora da área, onde seu companheiro era o primeiro no rebote. Porém, Montiel, dentro das regras, empurrou o adversário e então, de costas para o gol num movimento acrobático de bicicleta, acertou um chute de 25 metros pegando a bola depois do kick no gramado e mandando-a direto para o gol. A bola foi ao centro, mas o goleiro, que havia avançado e não esperava nenhum perigo, só conseguiu cair de forma desajeitada no chão, e não dá para culpá-lo. Aquela posição jamais sugeria um chute ao gol, mas Montiel realizou um verdadeiro número acrobático digno de ginasta. Ele ainda acertou o lance com sua perna esquerda, a boa, o que deu ao gol ainda mais exclusividade e charme. E esse gol, além de tudo, foi o único da partida e garantiu a classificação para a próxima fase. Aliás, não confundam Santiago Montiel com seu primo, o campeão mundial Gonzalo. Embora nesse lance Santiago tenha superado claramente o parente mais famoso, Carlos Orrantia. Às vezes os gols mais espetaculares vêm justamente de quem menos se espera. O sexto indicado ao prêmio Puskás é o mexicano Carlos Orrantia, lateral direito do Atlas, um jogador que nunca se destacou pela técnica ou pela quantidade de gols. Até o início da partida fora de casa pela Liga Mexicana em 16 de abril de 2025 entre Atlas e Querétaro, Carlos tinha marcado apenas 9 gols em 15 anos de carreira profissional, mas naquele dia veio o 10º. E que gol! Aos 37 minutos veio um cruzamento da esquerda para a área do Querétaro. O goleiro dos donos da casa saiu e socou a bola para longe. No rebote, o primeiro a chegar foi Orrantia, que dominou a bola no peito, ajeitou da perna esquerda para o joelho da direita, levantou para si mesmo e soltou uma verdadeira bomba no gol. Cada ação nesse lance é uma obra-prima. 4 toques, cada um digno dos melhores jogadores do planeta. Veja só, primeiro toque é um domínio técnico no peito. Segundo é a troca da esquerda para a direita, deixando para trás o defensor que tentava cortar. Terceiro é um toque sutil com o joelho preparando o chute. E o quarto é um disparo devastador no ângulo sem nenhuma chance para o goleiro. Como um artista que cria seu quadro com pinceladas precisas, Orrantia esculpiu ali a sua própria obra-prima que merece um lugar na galeria dos grandes gols da história do futebol. Declan Rice. O sétimo indicado dispensa apresentações. O inglês Declan Rice há muito consolidado como líder do Arsenal e da seleção inglesa. E no primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, Rice mostrou ao mundo novas facetas de seu talento. A partida disputada no Emirates em 8 de abril começou com chances para os dois lados. O Real desperdiçou 2 oportunidades claras em que Mbappé saiu cara a cara com o goleiro. As investidas do Arsenal paravam sempre em Thibaut Courtois, que fazia mais uma exibição brilhante. As equipes foram para o intervalo sem gols. No segundo tempo, o Arsenal aumentou a pressão, mas sempre atento aos contra-ataques, e parecia que o Real conseguiria levar um empate precioso para Madrid. Rice, porém, não concordava com isso. Aos 58 minutos, numa falta cometida sobre Saka a cerca de 27 metros do gol, Declan se aproximou da bola. Ele, que até então nunca havia marcado de falta direta na carreira. Ele tomou distância e, com um chute de uma beleza extraordinária, colocou a bola nas redes do clube merengue. Nem mesmo Courtois pôde fazer algo ainda mais porque errou levemente ao posicionar a barreira. Sim, aquele gol já seria suficiente para uma indicação ao Puskás, mas o indicado foi o segundo gol de falta do inglês. Aos 68 minutos, Saka sofreu outra falta perigosa e Rice novamente foi para a cobrança. Ele correu para a bola e então soltou um chute fenomenal no ângulo superior distante, com a bola beijando a trave antes de entrar. Courtois não teve chance alguma. Se o primeiro gol já merecia concorrer ao prêmio, o segundo fez torcedores no mundo inteiro levantarem das cadeiras e levarem as mãos à cabeça. Um detalhe importante: 3 jogadores do Arsenal se alinharam junto à barreira adversária antes da cobrança e no momento do chute se dispersaram, abrindo um corredor perfeito para a bola voar. Depois do segundo gol de Rice, o Arsenal detonou o adversário psicologicamente, marcou o terceiro e criou a vantagem que no fim garantiu a classificação às semifinais. Naquela noite, Rice se afirmou como um exímio cobrador de faltas e marcou seu status de superstar do futebol mundial. Lucas Ribeiro. O oitavo indicado é o brasileiro Lucas Ribeiro, do clube sul-africano Mamelodi Sundowns, que nos presenteou no primeiro Super Mundial de Clubes que aconteceu nos Estados Unidos no último verão. Em 21 de junho, pela segunda rodada da fase de grupos, o time sul-africano enfrentou o Borussia Dortmund, claramente favorito em todos os jogos do grupo. Mas já aos 11 minutos, Ribeiro, após receber um passe na sua própria metade perto do círculo central, deu um drible seco no defensor Anton do Dortmund
e disparou com uma velocidade absurda rumo ao gol dos alemães, passando por mais um zagueiro sem diminuir o ritmo. Ribeiro saiu cara a cara com Kobel e, sem se aproximar demais, concluiu com precisão no canto inferior. Toda a arrancada, desde o momento em que recebeu a bola no seu campo até o chute fulminante, levou apenas 8 segundos. A velocidade e a força com que o atacante do Sundowns avançou em direção ao gol adversário lembraram o lendário Usain Bolt, e sua leveza lembrava a corrida de uma antílope. O gol inacreditável de Ribeiro abriu um dos jogos mais memoráveis do Mundial de Clubes. As equipes travaram uma verdadeira troca de golpes, uma batalha de ataques constantes da qual o Borussia Dortmund saiu vencedor por 4-3. Tanto Ribeiro quanto todo o time do Mamelodi se tornaram grandes revelações do torneio, e o brasileiro já em agosto assinou como agente livre com o clube espanhol Cultura Leonesa. Rizky Riddle. Vindo de um país que mal aparece no mapa do futebol, a Indonésia, temos Rizky Riddle. Em 9 de março de 2025, pela 26ª rodada do campeonato local, enfrentavam-se os médios da tabela Persija Jakarta e Arema. Até os 60 minutos o placar seguia zerado e nada indicava que um momento mágico estava prestes a acontecer. O zagueiro central Riddle interceptou outro ataque adversário avançando com a bola pela esquerda do campo e tocou para um companheiro. Ele continuou sua arrancada pelo lado esquerdo aberto. O parceiro devolveu o passe com precisão em profundidade, e Rizky, ao cruzar a linha central, se posicionou para a bola e, de primeira, acertou um chute de longa distância que encobriu o goleiro adversário e foi morrer no fundo das redes. O goleiro claramente não esperava que ele fosse tentar um chute daquele tipo, e no fim, nem conseguiu reagir. Gols do meio de campo são sempre belíssimos, mas quando um gol assim é marcado por um zagueiro central que se comporta como um ponta habilidoso e ainda finaliza de primeira, isso simplesmente desafia a imaginação. Rizky mostrou uma ousadia futebolística admirável e enorme confiança em si mesmo. Talvez seja por isso que aos 23 anos já era o capitão de seu clube. É uma pena que nesse jogo seus companheiros tenham perdido completamente a cabeça após o gol genial do capitão, e nos 10 minutos seguintes tenham sofrido 3 gols sem resposta, resultando na derrota do Jakarta. Mas o mais importante é que aquela arrancada pelo campo adversário e a precisão do chute provaram que mesmo em países que não são potências do futebol, podem nascer grandes obras de arte do esporte. Kevin Rodrigues. Já vimos gols extraordinários marcados por lateral direito e por zagueiro central. Pois bem, um lateral esquerdo também aparece na lista dos indicados. Apresento a vocês o 10º concorrente ao prêmio, o português Kevin Rodrigues do Gaziantep. Em 9 de fevereiro de 2025, Rodrigues jogava pelo Kasimpasa e junto com seus companheiros enfrentava o Rizespor pela 23ª rodada da Superliga Turca. Aos 26 minutos após um cruzamento vindo da direita para a área, a defesa adversária afastou de cabeça e mandou a bola para a região do lado esquerda. Rodrigues foi o primeiro a chegar no rebote e, sem qualquer hesitação, acertou um chute insano de primeira de 18 metros. A bola seguiu uma trajetória impressionante e entrou no ângulo oposto do goleiro adversário. O goleiro nada pôde fazer. O chute foi completamente inesperado e a bola viajou com velocidade e efeito absurdos. Quando gols assim acontecem, muitos dizem que é sorte. Mas como explicar sorte em uma decisão tomada em uma fração de segundo, uma decisão que poucos jogadores teriam coragem de tomar? Kevin Rodrigues arriscou e só isso já merece respeito. Além disso, acertar uma bola daquela maneira só é possível para quem tem técnica refinada. Rodrigues, que passou boa parte da carreira na Espanha e disputou 3 jogos pela seleção de Portugal, tem todo o direito de considerar esse gol mágico em sua beleza, como o momento mais brilhante da sua carreira. Lamine Yamal. E finalmente o último indicado da lista, mas longe de ser o menos importante. O mais brilhante adolescente do futebol mundial, o talento fenomenal do Barcelona, Lamine Yamal. Em 15 de maio de 2025, pela 36ª rodada de La Liga, o Barcelona visitou o Espanyol para mais um clássico catalão. Em jogo estava não apenas a vitória sobre um rival histórico, mas também o título espanhol. Caso vencesse o Barça, seria campeão antecipado. O primeiro tempo terminou 0-0 e o Espanyol foi quem chegou mais perto de marcar. O início da segunda etapa também não mudou muito o panorama, e quando parecia que o Barcelona já não tinha mais ideias e que a briga pelo título continuaria, Yamal decidiu assumir a responsabilidade. Aos 53 minutos, ele recebeu um passe próximo à linha lateral direita, trabalhou com o olmo e acelerou em direção ao centro, carregando a bola paralelo à área. No trajeto, passou por um defensor com um toque sutil e, se aproximando da meia-lua, acertou um chute absolutamente inacreditável em força e precisão, mandando a bola direto no canto oposto do goleiro. A bola assobiou passando pelo goleiro e, raspando a trave, foi no ângulo do gol do Espanyol. Ao goleiro Joan Garcia só restava ser consolado. Chutes assim simplesmente não têm defesa. Nesse gol tudo foi perfeito, desde a troca de passes até a habilidade individual de Lamine. Ele mais uma vez provou que está pronto para criar magia em campo. A mesma magia que antes dele era produzida com essa mesma
camisa pelo mago argentino do futebol. O prodígio catalão já tinha marcado um gol parecido na semifinal da Euro 2024 contra a França. E naquela ocasião, seu gol foi injustamente ignorado e não incluído na lista final dos indicados ao Prêmio Puskás. Mas neste ano a justiça finalmente prevaleceu. E não apenas por causa da beleza indiscutível do chute e da execução impecável, mas também pela importância. Depois do gol de Lamine, o Barcelona conduziu o jogo até uma vitória tranquila por 2-0 e se tornou campeão da Espanha pela 20ª vez. Por isso, o gol de Yamal pode ser chamado com total segurança de gol de ouro, tanto pela beleza quanto pelo peso. Meu top 3. Sem esperar o resultado da votação, decidi montar meu próprio top 3 dos gols mais bonitos de 2025. Essa é exclusivamente a minha opinião, e cada um de vocês tem o direito de concordar ou discordar completamente. Aliás, escrevam o seu top 3 nos comentários. Terceiro lugar. Dou pro gol do Lamine Yamal. A bola entrou no ângulo de forma simplesmente perfeita, ainda mais depois de uma arrancada daquele nível, e num momento tão importante. Um verdadeiro espetáculo. Segundo lugar, o gol de Carlos Orrantia. Aqui impressiona não apenas a finalização impecável, mas toda a preparação da jogada. Aquele domínio no ar usando peito, perna e joelho. É simplesmente um conto de fadas. Primeiro lugar. Na minha opinião, o melhor foi o chute de Santiago Montiel. Uma distância absurda. Uma execução de bicicleta de um ponto praticamente impossível é algo que não se vê todo dia. Ainda no meio do ano eu já dizia que esse gol certamente seria indicado ao Puskás e que poderia muito bem vencer. E agora continuo achando o mesmo. Embora sinceramente eu não gostaria que pelo segundo ano seguido o prêmio fosse dado para um gol de bicicleta. Por isso tenho um candidato alternativo a vencedor. Kevin Rodrigues. Bem galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e tenham deixado muitos likes nesse vídeo para trazermos mais. É isso e fui.